Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a psicóloga Patrícia Silva. Se você ainda não me conhece, te convido a se inscrever aqui no canal, que é um espaço que eu criei para falar sobre saúde mental, sobre temas relevantes para o nosso bem-estar. E hoje eu quero te convidar para a gente conversar sobre um assunto que ele é envolto em muitas camadas. Parece que falta uma discussão clara sobre esse tema tão importante que é o perdão. Afinal, é mesmo necessário, indispensável perdoar? Sempre existiu o conflito, né? Na nossa espécie, na espécie humana, na sociedade. A interação entre as pessoas é geradora, né, de atritos e conflitos. Então, sempre tivemos que lidar com a ideia de reparação, de ofensa e reparação, né? Então, diferentes culturas vão ter diferentes ideias a respeito desse tema. Lá na Grécia, Platão falava em justiça, em equilíbrio, justiça no sentido de equilíbrio, onde uma pessoa gera um agravo e a outra tem que ser desagravada, né, para restaurar esse equilíbrio. Por exemplo, o budismo, né, ele vai falar no desapego dos sentimentos relacionados com a ofensa que você recebeu, com aquilo que você viveu. Porém, a nossa sociedade, especificamente nós aqui no Brasil, com toda a nossa herança cultural, recebemos uma influência muito forte do cristianismo. O cristianismo que é o propagador da ideia de perdão como é compreendida aqui na nossa sociedade, que é a ideia de graça, né? Você apagar aquele pecado, aquela ofensa, como Deus também promete esse perdão, essa graça, e aí você, né, Jesus fala no Novo Testamento, alguém pergunta a Jesus, até quantas vezes deveria se perdoar uma ofensa? E ele responde, até 70 vezes 7. 70 vezes 7, gente, dá 490. Assim, eu vou até me desculpar antecipadamente se tiver algum cristão assistindo, eu não pretendo discutir nada sobre a sua religião. Como é um fato que nós temos a influência da religião cristã, eu preciso falar sobre isso aqui, mas como eu não necessariamente concordo com algumas coisas, e o canal é um espaço pessoal, eu vou me dar o direito de falar sobre as ideias que eu tenho sobre esse assunto livremente. Então, quando a gente pensa em perdoar alguém 70 vezes 7, isso significa que você vai se manter próximo de uma pessoa, a pessoa já te magoou uma vez, já te magoou duas, já te magoou três, e você precisa ficar aí 490 vezes à disposição dessa pessoa, e toda vez que ela te fizer alguma coisa, até juntar 490, você perdoa, né? Você limpa e esquece, né, da graça do seu perdão para essa pessoa. Eu, como psicóloga, acho essa ideia, assim, eu fico imaginando no contexto de uma família, né, um pai que é alguém um bom pai, uma boa mãe, um bom cuidador, que procura ensinar o seu filho, a sua filha, o seu protegido, sei lá quem, a lidar com o mundo da forma como ele realmente é. E aí eu imagino se existe algum deles capaz de dizer para uma criança, olha, deixa alguém, se alguém vier te machucar, você perdoa, se vier de novo, você perdoa, se vier de novo, você perdoa, 490 vezes. Pessoalmente, assim, acho que a maior referência de amor que eu tenho familiar é o meu pai. Eu não imagino de forma alguma meu pai dizendo isso para mim, me incentivando sequer a continuar próxima de uma pessoa que eu preciso perdoar tantas vezes. Entende? Eu entendo que... Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque não necessariamente pessoas religiosas
somente que passam por essa angústia, né, de ter que desafiar esse paradigma do perdão que é indispensável. Nem todo mundo é cristão, né? E acaba sendo uma ideia que atinge a nossa sociedade de uma forma geral. E muita gente, eu como psicóloga, eu visito muitos grupos de pessoas que vieram de infâncias traumáticas ou que enfrentam problemas, autismo e têm que lidar, pessoas que lidaram muito com abuso. E eu vejo uma grande dificuldade das pessoas com essa questão do perdão. E eu, assim, como psicóloga, eu preciso dar a minha contribuição. Se você é cristão e você faz questão de seguir os preceitos da sua religião, ok. Mas para você que não é cristão, eu quero te convidar a me acompanhar no resto aqui da minha explanação. Tirando essa ideia de perdão, existe na nossa justiça, no nosso ordenamento jurídico, um conceito de justiça chamado justiça restaurativa. E o que essa justiça propõe? Ela propõe o acerto entre ofensor e ofendido, uma composição entre essas pessoas, que elas sentem, que elas discutam sobre aquilo e cheguem a um acordo na forma do ofensor compensar a vítima de uma forma que fique bom para os dois. Esse é um paradigma que eu acho que eu aceito como o melhor paradigma para lidar com ofensas. Por que eu acho isso? Porque apesar dessa ideia religiosa de um perdão indiscriminado, infelizmente eu vejo isso sendo pouco praticado pelas pessoas que tentam impor essa ideia a quem, né, tem uma dificuldade de perdoar. Mas vejo sendo muito usado para manipulação, para tentar fazer a pessoa, levar a pessoa que foi ofendida, além dela já ter sido vítima de uma ofensa, a pessoa vem de fora com mais esse fardo, engole o seu choro. Isso equivale a mandar a pessoa engolir o choro dela. Não, engole seu choro. Por quê? Porque, sei lá, é seu irmão, é sua mãe. Será que é assim mesmo que funciona? Porque pensa, quando a gente nasce numa família, a gente não escolhe quem são aquelas pessoas. A gente não escolhe nada, a gente chega de paraquedas em histórias que já estavam montadas antes da nossa chegada. Por não escolhermos, aí nasce o seu irmão, a sua irmã, pessoas em volta de você. Digamos que aí a sua família, né, os pais se separam, já tem um filho, casa de novo. São tantos fatores envolvidos e não necessariamente você vai ter afinidade com todas essas pessoas. Existem dinâmicas dentro das famílias que funcionam por gerações, sabe? Dinâmicas tóxicas, dinâmicas abusivas. E às vezes, infelizmente, a pessoa tem o azar de nascer numa família dessa. Ela não tem direito a se defender dessas pessoas só porque ela tem o mesmo sangue deles. Eu acho essa ideia muito questionável. Então, o que eu acho? Eu acho que qualquer perdão que seja imposto, qualquer ideia de imposição, para mim já está errada. Porque se a ofensa ofende você pessoalmente, a sua honra pessoal, os seus sentimentos, quem tem que julgar se quer ou não perdoar é você. Se fala muito, porque para você perdoar vai ser melhor para você não guardar mágoa. Não necessariamente você precisa perdoar para não guardar mágoa. E por que eu não posso guardar minha mágoa? Olha, gente, a ideia do perdão, esse perdão imposto, ela desconsidera os nossos sentimentos. Foi a natureza que fez a raiva, foi a natureza que fez a mágoa. Esses sentimentos, eles estão respondendo a estímulos externos nocivos. A nossa evolução de milhões de anos que construiu esse dispositivo de autodefesa. Qualquer animal na rua, um cachorro, um gato, bate num gato, ele não volta mais perto de você, ele não quer nem saber. Ele quer se proteger. Isso é uma coisa muito legítima da nossa Constituição.
Então, se tiver que ser forçado, para mim já está errado, entende? E aí, voltando lá no conceito da justiça integrativa, será que essa pessoa que te ofendeu e que quer um perdão assim, sem incondicional, né? Só porque o outro está mandando, essa pessoa veio até você, ela te pediu algum perdão, ela reconheceu que te ofendeu, ela reconheceu que não foi legal com você? São perguntas para a gente se fazer, porque pensa, se você não teve chance de falar sobre o que aconteceu, se você não teve chance de expressar os seus sentimentos, a sua mágoa, se a pessoa não reconheceu nada que ela te fez, esse perdão vai trazer o que para você? Só você engolir seu sentimento, engolir calado, igual botar esse sapo garganta abaixo, isso melhora o que na sua vida? Eu acho muito mais aconselhável a gente seguir a natureza. E a natureza, ela bota a raiva dentro de você, ela bota a mágoa dentro de você, para que você examine. Para que sempre que essa pessoa chegar perto de você, você lembre que ela é capaz. Sabe? E muitas vezes o melhor é até que você se livre dessa pessoa. Fez uma vez, tchau. Mas não, com essa história de perdão, muita gente leva um tempão perto de gente tóxica, quando já podia muito tempo ter, sabe, peneirado melhor, escolhido, selecionado melhor as suas companhias para ter uma vida mais tranquila, uma vida mais saudável. Se a outra pessoa é emocionalmente matura, você me desculpa, mas não é justo essa coisa de perdão assim, gratuito, sem a pessoa ter que vir me pedir um perdão, sem ter que rolar um arrependimento. Eu não acho justo. Sabe, eu não quero pagar o preço da imaturidade emocional alheia, da crueldade alheia. E outra, gente, a gente não pode ser ingênuo. Olha a quantidade de feminicídio, olha a quantidade de casos de mães narcisistas. Esse assunto está vindo à tona, cada dia mais a gente está sabendo de coisa, abuso sexual dentro de casa, milhares de coisas que as pessoas passam. Então você chegar para alguém sem você ter vivido o que ela viveu, sem você saber, muitas vezes é assim que as pessoas vêm para a gente, querer obrigar você a perdoar. Elas não te perguntam nada que aconteceu com você, elas não querem saber de nada, elas só querem ver a harmonia no mundo, mas claro, às suas custas. Então fica a pergunta, você está afim de pagar esse preço? Bota aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Espero que você tenha curtido o nosso papo. Se você estiver precisando de uma conversa, de uma consulta, vai ser um prazer conhecer sua história, atender você. Estão todos os meus dados aqui também no canal, tá bom? Obrigada pela sua audiência e até a próxima.